Olá, prazer encontrá-los aqui novamente. Estamos numa conversa com o nosso amigo André Petraco, arquiteto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em outros pagos, e também um parceiro nosso no desenvolvimento das Casas Conceito do Prado. As Casas Conceito são um projeto da Domus Urbanismo, são 8 casas de altíssimo padrão de arquitetura. O André tem 2 casas conosco e hoje vamos falar de Orneiro. A Domus Urbanismo está lançando essas casas, colocando à disposição. Elas já estão em venda, procure pelo nosso site ou pelo nosso telefone, estamos às ordens. André, prazer tê-lo aqui novamente. Conta para nós um pouco da Orneiro. Bom dia a todos e uma alegria em participar desse lançamento, desse empreendimento que já nasceu de sucesso. A Casa Orneiro, o próprio nome já fala, já tem um pouco dessa raiz, situação bem natural. E aproveitando um pouco o link, já que, Carlos, falaste que é a segunda casa, ambos os lançamentos eles foram baseados no urbanismo, no lançamento do condomínio como um todo. Então, a gente percebe a unidade residencial não como uma unidade sozinha no terreno, e nesse conceito de fazer parte de um todo, nasceram essas 2 casas. A primeira casa térrea e essa segunda, então, um sobrado, num terreno muito interessante, junto a uma servidão de acesso à praça e tudo mais. Então, ela está próxima do limite do condomínio, também com visuais interessantes. Ela já permite que o segundo pavimento tenha também uma visual de uma liberdade e o acesso muito próximo de uma praça que fica nos fundos do terreno. Muito feliz o lançamento do condomínio, Nós temos praças, áreas verdes sempre muito próximas de todos os terrenos. Mas falando então especificamente da Orneiro, aqui todo o condomínio, aqui na região o Los Alamos, aqui onde se situa o terreno da Casa Orneiro. Então tem toda essa área de preservação, APP, depois uma área verde, temos esse excelente espaço verde, faz a divisão da rua, então é uma área interessante. E nos fundos aqui nós temos outra praça com acesso por essa viela. Esse terreno, olhando a viela ao lado, aquele espaço na frente e sendo no topo, na parte mais alta do terreno, é uma localização maravilhosa de terreno. É um dos belíssimos terrenos que existe no Prado, extremamente alto, como a gente comentou, e ainda tem do lado o caminho para a praça. E aí a praça, você está a uma casa da praça, você está a 50 metros da praça e a 200 metros do clube. É uma localização muito privilegiada esse terreno. Bacana. E Carlos, a 50 metros, sair pela porta da frente, realmente é muito próximo dessa praça. Por isso que eu digo, é um terreno alto, falaste, uma localização privilegiadíssima, no alto, e próximo de áreas verdes importantes, áreas verdes de preservação na direita, áreas verdes criadas pelo bom urbanismo, arquitetura que se torna fácil de trabalhar. E aí aqui começa, então, eu começo pelas plantas mais técnicas, que a ideia é justamente assim fazer um desenvolvimento de projeto, mas aqui seria a planta térrea, ela está afastada das divisas. Nós temos aqui a situação das vagas de estacionamento. Então, as vagas ficam protegidas e toda a suíte master ela é balançada. A suíte master está à frente da casa, Então, ela já começa numa situação de orientação solar privilegiadíssima, que é a visual para essa APP, para essa área verde, uma arborização imensa, e tem um balcão ainda, mas ela faz a marcação de entrada. Nós temos esse eixo, que é um eixo bem interessante, que é o eixo que eu digo que é o eixo de marcação da casa, onde a gente faz uma divisão sutil e virtual do que é social e do que é serviço e íntimo. Então, a gente tem aqui um espaço gourmet, que não é serviço, é social, mas também é serviço, e também um acesso para o gabinete, pode ser uma suíte. Então, nós temos esse eixo principal, que é a distribuição, e temos outros eixos de acesso muito claros. São eixos claros, porém não são marcados como corredores, eles não são perceptíveis como corredores, mas é uma casa que flui muito bem, é uma casa que recebe bem, que aconchega bem e se circula muito bem pelos espaços. A ideia realmente foi uma casa aberta desde o início. Nós temos essa sala aqui, que eu tenho janela na frente, uma abertura muito generosa para os fundos, um varandado coberto, a varanda descoberta e piscina, e isso tudo conectado. Então eu até brinquei um pouco com as manchas aqui, que são manchas de estar, que eles vão acontecendo. O espaço gourmet faz o link entre o serviço íntimo e social, e é um elemento agregador, que demonstra a intenção do convívio, a intenção do social, a intenção do lazer.
Isso tudo muito conectado. Nós temos a churrasqueira, um parrigeiro aqui fora, conectado diretamente com a janela com a cozinha. A cozinha também conectada com a situação da piscina, através de um bar de atendimento, mesa. Então, é uma unidade que ela acontece no todo. Aqui a escada que vai para o íntimo. E eu comentei nessa, esse gabinete, que hoje tem um valor agregado muito forte com a história do home office, pelo fato dele ser térreo, no futuro ele é facilmente transformável em suíte térrea. Então, questão de acessibilidade no futuro, uma casa pensada para ser a única e maravilhosa morada para todo sempre. Então, uma residência que prevê todos os estágios da vida, vamos dizer assim, né? E eu marquei aqui em azul a situação desse estar, que ele tem um pé direito elevado, gerando essa zona de convívio junto à lareira, e em cima a gente tem um terraço verde. Então, essa piscina aqui, ó, ela está acontecendo no fundo. Então, de novo, nós temos esse eixo, a entrada através de um pergolado coberto com vidro, e lá no fundo do eixo acontecendo a piscina, e aqui um espaço que aí é um pouco do lado poético do arquiteto ou da criação, né? Como a gente tem essa intenção de demonstrar que a residência é uma residência transparente, acessível, nós chamamos esse ponto focal lá no fundo, um espaço para colocar uma árvore muito específica, uma escultura muito interessante. Então, o trabalho, isso aqui, ele fica reservado a uma peça, a um momento muito importante, muito particular do morador. Então, ele elege isso aqui como ponto de fuga, quase como um convite. Abrindo a porta de entrada, o convidado, ele percebe que, poxa, eu atravesso a casa, eu sou o convidado para todo o espaço. André, é muito legal, é uma casa muito espaçosa, né? Agora, especificamente nesse local, no final, dá para colocar um marco na casa, né? Pode ser uma obra de arte, um mural ou uma escultura, mas uma alternativa, você falou, e eu gosto muito da ideia, é uma árvore, né? Mas, Carlos, pegando o gancho que falaste da árvore, eu acho que a árvore tem uma ligação interessante, que é como a gente construir a sua casa, né? Então, daqui a pouco, o morador se mudando, por que não ele plantar uma árvore pequena ainda, né? E ver o crescimento. Quase como um legado, né? E aí, pegando o conceito do Prado, né? Como esse novo urbanismo, ele tem essa pegada também importante do verde participando, como eu comentei no início, as praças muito próximas e em profusão, né? Já que a gente continua nessa planta, ainda se mantém áreas verdes no terreno para se fazer alguns recantos. E esse recanto pode muito bem ser um fogo de chão vinculado com a cozinha. Aqui é um deck molhado. Então, é uma residência que permite vários usos. Ao amanhecer, ao entardecer, o oeste está praticamente para cima, então pega um pôr do sol muito importante, interessante. Essa varanda toda coberta, ela pega a situação de claridade, mas ela fica protegida do sol direto na sala. Então, ela também tem essa previsão de ir permeando a luz do sol, a claridade e o calor. Muito interessante, porque essa casa é uma orientação leste, e isso aí, na maior parte do ano, pega o pôr do sol na cara, né? Aqui a gente tem um acesso de serviço, né? Então, acontece a lavanderia, por onde a gente pode entrar também, é uma outra situação, né? Estaciona o carro e vem para cá. A lavanderia ampla, e a gente tem espera também aqui, ó, tem um ponto que a gente consegue trabalhar com o gerador a gás. Então, ele fica escondido pela área verde. Subindo, então, aquela escada que vem lá, a gente chega num hall de distribuição íntimo, nós temos 4 suítes lá em cima, com a possibilidade da quinta lá de baixo. Então, pode haver esse intercâmbio. Eu chamo de a suíte master, de 2, essa suíte maior, muito boa, então, varanda, tem um grande terraço. Essas 3 suítes são interligadas para um grande terraço, essa é a ideia. E se possa transitar ou não. Cada suíte tem a sua varanda particular, o seu verde. E essas aqui, ó, essas duas pode juntar e se transformar também numa segunda ou na primeira suíte master maior. Na planta original, a suíte master separada, banheiro com 2 cubas, 2 chuveiros, um closet, fácil de dormir e ainda um balcão. Ele também te dá essa ligação da área íntima com o exterior, cria um pouco essa cortina natural que pode se plantar vaso aqui e tudo mais. Então, se tem uma privacidade maior ainda. Aqui aparece o pergolado de acesso. Então, embora a casa tenha essa concepção um pouco mais trabalhada com cubos, a gente faz esses rasgos e chama atenção para esses rasgos. Então, o acesso ele é todo com vidro. Como ele é um acesso mais baixo e o sol está fazendo este movimento, é uma área coberta, mas que não incide sol muito forte. Ele vai entrar em determinado momento do dia, mas essa cobertura está um pouco mais baixa, então ela está protegida por esse lado aqui. Aquele lá é o segundo pergolado, que protege o balcão de atendimento da cozinha, a piscina. E esse terraço verde,
ele é o terraço sobre o estar da lareira. Então, esse terraço verde, ele é mais alto. Ele é muito interessante. Se chega por aqui, se percebe ele de fora, pode-se trabalhar, plantar alguma coisa, inclusive, situações até de tempero, árvore, frutífero. Dá margem a se trabalhar o que quiser aqui. Aqui, de novo, tá? Aí já partindo ainda para cortes técnicos, tá? Então demonstra a questão das alturas. Aqui aparece o pé direito mais elevado, com essa área verde que a gente está conversando. E nesse espaço, ele demonstra o quão a Suite Master sai sobre a casa. Então, muito interessante esse balanço que acontece e é o que dá proteção para as duas vagas de estacionamento. Eu acho muito legal o desafio para a engenharia que a arquitetura coloca, e nessa casa, André, eu acho que ela tem justamente isso, óbvio, é qualidade de design que está representada nesse balanço. Teus comentários, Carlos, só ajudam, enriquecem o meu comentário também, né? Essa parede aqui, ó, sob a Suite Master, que é o fundo da vaga, ela é uma parede toda de pedra. Então, de novo, né, a gente representa aqui materiais, concreto, pedra, um revestimento mais rústico. Então, essa é a ideia, né? Trazer um pouco desses elementos mais naturais para a residência, trabalhados de forma bem homogêneas, né? Então, parece, essa fachada sul, aliás, que parece esse elemento de concreto marcado. E essa pedra aqui, ó, onde está o estacionamento, ela funciona como justamente isso. A pedra, alicerce, base, fundação, solidez, essa é a ideia, né? Ela transmite na percepção do material a solidez da casa e o embasamento do segundo pavimento. Funciona muito bem, com uma iluminação lavada nela, seja por baixo, por cima, isso tem que se estudar, uma iluminação muito interessante para cá. O efeito é maravilhoso. E de noite, essa peça aqui, ó, a Suite Master vai descolar ainda mais, né? Então essa percepção vai ficar muito, muito importante. Muito bacana, André. Eu imagino que na área verde que você tem no segundo andar, que dá para uma suíte e dá para a Suite Master, tem aberturas, óbvio, de luz e de olhar esses jardins também, né? Isso aqui, ó, é todo um vazio. A ideia é o seguinte, ó, ele faz esse link com o verde, faz o link principalmente com quem está chegando, então a pessoa pode chegar aqui e olhar para baixo e perceber quem está chegando, mas também permite muito facilmente isso aqui venha a ser fechado com vidro. Então, mantém as visuais. Tem o vazio e cria um isolamento. E se colocar um vidrão aqui, ó, a gente está criando um quadro natural. Então, já aqui a planta mobiliada, né, demonstrando melhor os espaços, fica mais fácil a percepção de todos os espaços. A garagem coberta, o acesso, primeiro o estar, o jantar, um segundo estar vinculado, ou seja, ele gera uma situação dinâmica de uso. Segundo pavimento, né, então aqui ó, aparece bem a situação da Suite Master, bom, a gente chama walk-in closet, mas um bom num armário, ele pode findar exatamente aqui na região do closet. Então, dá para se trabalhar até com uma segunda porta aqui, fazendo o isolamento ainda mais, né, acústico de quem está na suíte para quem está usando o closet ou o próprio banheiro. Aqui a segunda suíte, com acesso à varanda. Aqui a terceira suíte, também com closet bem definido. E a quarta suíte. E aqui que eu comento, né, nós temos condições de fazer isso aqui, isso é uma grande suíte. E um terraço privativo, né? Olha só, é um apartamento, né? Aqui já aparece a situação do gabinete, parte da Suite Master. Aqui onde acontece o corte do terraço verde. E aqui, né, o corte da lareira. Então aparece aqui, ó, em primeiro plano, o estar da lareira com o pé direito mais alto e depois, na sequência, os outros dois estares e lá o fundo, a varanda. E nós temos ainda toda essa marcação aqui, ó, essa grande lâmina que faz o corte, que ela dá a proteção do norte. No inverno, o sol ele passa mais deitado. Então, entra sol no inverno. No verão, ele passando a pino, não entra sol na suíte. Excelente ponto, André. Essa é a proposta. Então, a gente tem claridade o ano inteiro, sol no inverno, e no verão não precisa daquele sol do meio-dia, né? Ele vai pegar sol no nascer e no pôr. Aqui, um segundo corte no mesmo sentido, ou seja, antes eu estava olhando, entrando na casa, aparecia o estar da lareira à direita e o gabinete à esquerda. Aqui eu avanço um pouco e pego a conexão com o íntimo. Então, aparece a escada no andar de cima, aqui aparece o lobby de distribuição, né? Então a porta para a suíte da esquerda, porta para a suíte dos fundos, e aqui o acesso da terceira suíte. Aqui um corte longitudinal, então demonstrando, né, todos os ambientes interligados, estar da lareira, jantar, estar 2, sinuca, parrija, varanda,
piscina. Aqui demonstra muito bem essa intenção desde o início, desde o projeto, que é uma casa totalmente livre. Muito legal, André. E eu agradeço novamente poder contar contigo, nos mostrando. Tem várias coisas que eu já tinha visto, olhado o projeto, mas com você apresentando, eu enxergo diferente. É um aprendizado. Agradeço aí a você nos esclarecer essas coisas todas. E para terminar, né, poderia ser o início, mas eu acho que a gente vai criando um pouco da expectativa. Essa é a imagem final da residência, né, onde a gente trabalha, a gente demonstra muito bem esses elementos da madeira, do concreto, da pedra, do reboco forte, aquele reboco arriscado. Aqui o acesso. Então essa parede que eu comentei, ela é muito interessante e ela avança sobre a lateral. Então literalmente ela aparece como uma grande lâmina, como uma grande base, apoiando esse volume aqui da Suite Master, que é o pontos altos e é a Suite Master, vamos dizer assim, a suíte, no primeiro momento, a mais importante da residência. E aí eu comentei, tem essa grande quadrilha e esse acesso para esse balcão. A gente tem uma situação também de ventilação e iluminação muito importante nessa suíte. E aqui os fundos, né? Então, veja que mesmo na imagem, a gente já consegue ver, olha a frente lá onde é que está. Então, essa foi a ideia que se buscou nesse projeto. É uma permeabilidade de sensação de uso na parte de baixo. Eu estou no pátio, deck, piscina, bar, cozinha. Aqui tem outra associação de um balcão que pode se usar como bar, eventualmente. Aqui, aquele elemento que a gente começa lá na frente, que é aquele grande eixo que se marca, ele também aparece aqui nesse revestimento, que é um revestimento vazado. Também dá um pouco daquela ideia do fechado aberto, né? Mesmo quando fechado, se tem essa permeabilidade visual. É uma satisfação, André. É uma alegria ver um projeto pensado, bem resolvido, pensado com capricho, com carinho. É bonito ver um trabalho profissional de alta qualidade. É muito bacana ver essa integração que a gente fala, e você traduziu tão bem, da coisa do lar, né, do espaço. Tem as linhas modernas, espaços amplos, é uma casa arejada, e que permite, em vários cantos, também ter a coisa de reunir a família, né? Fazer um espaço mais fechado. Tem uma lareira, que, óbvio, é uma qualidade maravilhosa para uma casa. Uma situação importante que eu queria deixar também registrado, quando a gente fala em sobrado, vem à cabeça, a memória, e é de fato uma residência com dois pavimentos. E o que a gente se propôs aqui é uma residência que ela é um sobrado, mas ela não tem uma cara de dois pavimentos, né? Esse jogo de volumes, o segundo pavimento, que seria a Suite Master, ela está apoiada nessa parede de pedra, então funciona de uma forma. E esse segundo, como a gente tem essa situação do recuo do segundo pavimento em relação a essa área do primeiro estar da lareira com piso elevado, ele também acaba sendo escondido por esse pé direito mais alto. Então, o conceito dos dois pavimentos, ele se mescla, né? Então, ela tem é um sobrado, que eu digo, um sobrado harmônico, não é um sobrado agressivo, né? Bloco de dois pavimentos. É uma volumetria muito legal, ela joga com vários ângulos, e ela tem, ao mesmo tempo, uma solidez, né? Massa crítica muito legal, e ela tem uma leveza de projeções e de linhas também, né? Que remete a essa arquitetura de espaços abertos, linhas retas. Tá aí. Essa é a nossa segunda residência, a nossa segunda casa modelo, que é a Orneiro. Orneiro é o João de Barro. É um pássaro típico do sul do Brasil, muito presente no Rio Grande do Sul, faz casas muito legais, diga-se de passagem. É um pássaro muito, muito especial. André, eu te agradeço, repito o meu convite para que as pessoas visitem o Prado, venham conhecer, vocês vão ter a real visão do que é o Prado indo até lá. Tem um paisagismo espetacular, além de uma área de preservação muito grande no entorno. Além do paisagismo, temos toda a estrutura que já está pronta, a infraestrutura, o clube está sendo entregue em pouco tempo. Essa infraestrutura é toda com cabeamento elétrico subterrâneo, então é uma qualidade adicional. Obrigado, André. Vamos encerrando aqui. Sucesso. Tudo de bom.